Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, chegamos à nossa aula de títulos e é um tema que causa bastante dúvidas, porque há uma ideia de que o título precisa ser criativo, mas não é nada disso. O título, em primeiro lugar, independentemente de ser criativo ou não, ele precisa ser um cartão de visita do teu texto, ou seja, é um momento em que tu vai trazer uma, duas, três palavras, ou às vezes até uma frase curta, que remeta ao teu texto, ou melhor ainda, ao teu posicionamento. Que também não adianta a gente remeter a apenas uma parte do texto, né? Então, o título ele é feito só depois da escrita do texto. Justamente porque eu vou ler meu texto, vou ver ali o que resume meu texto, né? Qual é a ideia central, e trazer isso no título. E aí a gente vai ver qual a estratégia será utilizada para isso. Existem estratégias bem simples, existem estratégias mais criativas, mais complexas, que envolvem, por exemplo, referências, envolvem metáforas. É o exemplo de um texto cujo título é Metamorfose, né? Inclusive, é um título que a gente já explorou em análise de texto, e esse título trazia metamorfose porque havia uma metáfora relacionada à transformação dos seres humanos, como se fosse uma lagarta que vai passar por uma metamorfose e vai virar uma borboleta no final. Mas percebe que essa metamorfose, essa metáfora ali, não está ali à toa. Ela resume justamente o ponto de vista do articulista ali. Resume o ponto de vista nas ideias dele de que as pessoas, os adolescentes, né, mais especificamente, passam por transformações na vida que fazem eles amadurecerem. Então, era um ponto de vista muito explícito que foi abordado durante o texto, e lá no final ele faz essa comparação. Na verdade, ele faz uma comparação e não uma metáfora, com a fase que uma borboleta passa até chegar a ser uma borboleta. Então, é por isso que o título é Metamorfose, não é só por ser criativo, mas porque essa parte criativa, de fato, resume o seu posicionamento. Então, a primeira coisa a gente define qual é o posicionamento. Meu posicionamento né, de forma geral aqui do meu texto, é de que os adolescentes são realmente independentes dos pais, eles podem ser independentes dos pais, porque eles passam de uma transformação e tal, blá blá blá. Tá, essa é a minha ideia? Então agora eu vou ver qual é a estratégia que eu vou adotar para chegar no meu título. Pode ser a estratégia mais simples até a mais complexa. E aí a gente vai começar pela mais simples, tá? A mais simples, de fato, é essa em que a gente envolve uma palavra-chave do tema mais marca de autoria. O que é marca de autoria? É exatamente isso que resume o meu posicionamento. Como, por exemplo, digamos que o tema ali envolve educação, tá? Educação de qualidade, 2 pontos, um direito violado. Esse um direito violado seria a marca de autoria que resume todo o meu posicionamento. Eu só posso abordar um direito violado se, de fato, o meu posicionamento vai ao encontro justamente de um direito violado. Precisa estar explícito no meu texto que eu defendi uma ideia de direito violado. Percebe que isso daqui é o resumo do meu posicionamento, mas que pode estar acompanhada de uma palavra-chave do tema, uma ou duas, enfim, parte do tema, depende muito do tema em si, né? Da mesma forma, a gente tem aqui saúde, 2 pontos, serviço desassistido, espaços públicos, exclusão velada. Então, eu trago aqui vários âmbitos, né, para justamente vocês pensarem em palavras, vocabulário, né? Velada significa oculta, né, que não se enxerga muito. Negligência também, negligência velada. Um sonho distante, educação de qualidade, um sonho distante, no caso de tu defender que a educação de qualidade está distante, né, das pessoas, da maioria das pessoas. É um sonho que é muito difícil de se alcançar.
Da negligência à urgência, no caso de a gente ter defendido no texto que há uma negligência, mas ao mesmo tempo é urgente sanar esse problema de saneamento básico. E assim por diante, né? Uma realidade facilitada no sentido de que se facilita, né, o crescimento da depressão, justamente porque há muitos problemas que possibilitam essa depressão, que não só possibilitam, mas que fomentam, que estimulam a depressão. Prática banalizada, né, no sentido de que é banal, é trivial, é comum na sociedade. Efeitos de uma vida sem limites. Aqui é como se o tema fosse realmente a temática do burnout. E aí a gente tem efeitos de uma vida sem limites, se no teu texto tu defendeu que há efeitos dessa vida sem limites. A marca de autoria só aparece aqui no título se aquilo que tu tá trazendo foi explorado de forma explícita no teu texto e resume de forma geral o teu posicionamento, certo? Brasil, um país sem filhos. Inclusive, quando eu fiz esse título aqui, eu pensei naquele tema da URGS de 2017 ou 18, já nem me lembro mais, em que a Marta Medeiros traz um texto né, de que o Brasil é um país de órfãos, de heróis, né? E aí eu vou ao contrário do posicionamento dela. Eu fingi aqui, né, que eu fui ao contrário do posicionamento dela, de que na verdade, mesmo que a gente não tenha heróis tão honrados, o Brasil é um país sem filhos, porque é um país em que o patriotismo não é uma prioridade, né? O patriotismo não faz parte da nossa cultura de forma geral. Então, nós mesmos, embora não tenhamos heróis como referência, talvez, a gente permanece não querendo ser filhos, né, desse Brasilzão. Então, um país sem filhos, ao mesmo tempo que é uma metáfora, assim, né, sem filhos, é uma marca de autoria que vem junto com uma palavra-chave do tema e que expressa o meu posicionamento, né, de forma bem evidente, porque eu vou deixar um rastro no meu texto sobre a ideia de sem filhos. Não adianta eu trazer sem filhos se no meu texto eu nem abordei essa questão, né, essa metáfora aqui de o Brasil ser um pai, digamos assim. É um país emoldurado no sentido, né, de que há um quadro muito bem desenhado de um país, mas que na verdade não retrata aquilo que é a realidade, né? Então, por exemplo, um país emoldurado sob a ótica do futebol, sob a ótica do carnaval, mas que não retrata de forma verdadeira as realidades que nós vivemos, como a falta de incentivo ao esporte, mesmo sendo o país do futebol, a falta de incentivo à cultura, à educação. Por mais que seja o país, né, do carnaval, a cultura de fato, ela é muito popular, digamos assim. Não se tem um acesso de fato à cultura mais elaborada, não tem um acesso de fato à educação que leve o ser humano a uma elevação da cultura. Eu não estou falando elevação no sentido de que a cultura precisa ser culta, né? Precisa ser daquela que tenha rastros da cultura europeia, por exemplo. Não. Mas no sentido de que nem todos têm acesso à cultura, certo? Envelhecimento, um futuro preocupante se no teu texto tu tratou de futuro preocupante. Maldade pretérita, pretérita no sentido de passado, se no teu texto tu dissertou ali, tu defendeu de que o racismo vem de uma história, né, muito antiga do Brasil. A triste face do Brasil pretérito, a mesma coisa. Cultura do cancelamento, uma moeda de duas faces. Aqui nós temos a necessidade, gente, de trazer de fato essas duas faces. Aí eu tenho um planejamento de contra-argumentação. Como a gente já viu, né, nas aulas de estratégias de plano de texto, se tu traz uma contra-argumentação mostrando um lado da moeda e um outro que tu acredita mais, aí tudo bem, a gente vai trazer essa metáfora que ao mesmo tempo é uma marca de autoria que resume o teu posicionamento. Segurança, uma questão de dignidade. Xenofobia, o abismo entre uma coisa positiva
e uma coisa negativa que foi exatamente o que tu defendeu no teu texto. E aí eu trouxe dois exemplos aqui de títulos que apareceram nesse mesmo, né, nessa mesma ideia em textos da URGS, né, de 2022 e 2023. Mudanças climáticas, palavra-chave do tema, 2 pontos, um problema de todos. Um problema de todos resume todo o posicionamento aqui do articulista. Então, nesse texto se defende que essas mudanças climáticas não é só um problema de governo, não é só um problema da sociedade civil, e sim é um problema de todos. E, portanto, serve aqui como uma marca de autoria. Veja que é bem simples esse título, não tem nada de criativo, né, de extraterrestre, mas vai ao encontro do ponto de vista do articulista, beleza? Percebam que quando a gente usa 2 pontos, ou ainda um título que contenha verbo, a gente sempre coloca o pontinho final, né, nesse título. São esses 2 casos de ponto final, quando a gente usa 2 pontos ou um verbo nesse título. Apagamento em memória, né, o tema lá do apagamento da mulher na história. Apagamento em memória, 2 pontos, e se fez a luz. Bom, aqui eu tenho uma metáfora com marca de autoria, mas lendo o texto a gente vai entender, então, que ela vai chegar na ideia de que o apagamento da mulher não deve ser aceito pela sociedade, e sim, né, deve ser colocado o holofote sobre as conquistas da mulher. Então, se fez a luz. Só lendo o texto a gente consegue entender essa metáfora que ela faz. Segunda maneira de fazer esse título é trazendo apenas a marca de autoria. Então, vocês vão perceber que eu apenas excluí agora a palavra-chave do tema e trouxe a marca de autoria. Exclusão velada, um sonho distante, da negligência à urgência, uma realidade facilitada, efeitos de uma vida sem limites. E claro que, nesse sentido, vai ficar ainda mais curioso o teu título. Então, a gente está indo do mais fácil para o mais complexo, não no sentido de difícil, mas de complexidade de entender o teu título. Eu só vou conseguir entender o teu título depois que eu faço a leitura do texto. E aí o título se torna mais interessante ainda. Não que vai ser mais bem pontuado, tá? Mas tu traz mais originalidade pro teu texto. Talvez numa parte em que não ficou tão legal o teu texto, talvez o título compense, nesse sentido de originalidade, que é um dos critérios de avaliação. País emoldurado, a triste face do Brasil pretérito. Vamos supor que o tema fosse racismo aqui. O racismo é a triste face do Brasil pretérito, do Brasil passado. Uma moeda de 2 faces, uma questão de dignidade. Então, são todos os meus títulos que agora eu só retirei a parte do tema. Agora vocês vão ver a quantidade de títulos que eu retirei dos textos espelho, né, que estão inclusive disponíveis aqui na plataforma, de candidatos que aprovaram na URGS em medicina e trouxeram essa mesma ideia de trazer só a marca de autoria que defende, que resume o seu posicionamento. Essa marca de autoria pode ser um adjetivo, pode ser uma metáfora, pode ser, enfim, né? A classe de palavras aqui vai depender. O que importa é que faz um resumo do teu posicionamento. Então, intolerância do bem. Isso aqui é uma ironia, nem é uma metáfora, né? É uma ironia, uma outra figura de linguagem. Por que do bem? Porque a gente sabe que intolerância não é do bem, mas é uma ironia, como se fosse intolerância do bem, até parece, né? Então, todo o posicionamento dessa pessoa aqui vai se resumir a isso. Tal qual um passarinho. Tal qual é uma conjunção de comparação, né? Uma conjunção comparativa. Então, tá fazendo aqui uma figura-linguagem de comparação e claro que precisa aparecer, né, explicitamente essa comparação no texto. O posicionamento aqui precisa ser resumido a comparação ali do problema que eu discuti, tal qual um passarinho. Só lendo o texto a gente vai conseguir entender. Se tu não deixa explícito isso no teu texto, o título era melhor ter esquecido de colocar o título do que colocar um título que vai ficar, né, uma lacuna ali que eu não entendi o que tu escreveu. O mundo terminará sem o homem.
Aqui nós temos um ponto final, veja, porque nós temos um verbo nesse título. O mundo terminará sem o homem é a conclusão que esse articulista chegou depois de defender as suas ideias no texto. Então eu concluo que, meu Deus, o mundo vai terminar sem o homem. Isso aparece lá na conclusão, se não me engano. E serve como título. Ideal concebido pela utopicidade e pela hipocrisia. Vamos supor que no primeiro argumento essa pessoa defendeu que o ideal ali concebido, esse tema era das crises climáticas, né? Então é um ideal concebido pela utopia, e no meu outro parágrafo talvez eu defendi que também é concebido pela hipocrisia, e isso são as palavras-chave dos meus próprios argumentos, e eu trago isso no meu título. De outra forma, o título poderia ser simplesmente utopicidade e hipocrisia, né? Um título mais conciso ainda e que, de igual forma, né, resume os posicionamentos defendidos. Vida, liberdade e resistência são palavras positivas que resumem aquilo que a articulista aqui queria chegar, né, como objetivo. Né? No final do texto, talvez, ela trouxesse essas palavras que resumem o posicionamento dela. Em defesa de uma outra visão. Talvez esse articulista aqui fosse contra a visão que foi defendida no texto base. Então, esse é um ótimo título, inclusive. Em defesa, estou eu defendendo, né, uma outra visão. Ou em defesa de uma outra perspectiva, defendendo outra visão. E aí tu pode, né, rearranjar palavras, pensar em outras coisas aqui. Casa em chamas. Olha só, casa é uma metáfora e chamas também. Mas, ao mesmo tempo, talvez nesse texto tenha servido não só como metáfora, mas como linguagem denotativa mesmo, do dicionário. Porque talvez, considerando aqui a crise climática, essa pessoa tenha trazido a questão das queimadas, né, na floresta amazônica. Então, a gente tem casa, ou seja, o país onde a gente mora, em chamas, de verdade, ou ainda metaforicamente como uma casa em perigo, né? Então, o posicionamento dessa articulista vai ao encontro dessa metáfora, porque ela está fazendo ali um alerta, está criticando essas crises climáticas que são causadas por negligências. Justiça climática e a chama da esperança. Bom, aqui a gente sabe que é uma metáfora, né? Não existe chama da esperança, mas a chama da esperança no sentido de alerta, né? Justiça climática e chama da esperança, que foi o que resumiu o seu texto. Ou mudamos ou desaparecemos. Se temos verbos aqui é porque temos ponto final. E veja o que ela utilizou aqui, a conjunção alternativa. Ou isso ou aquilo. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou mudamos ou desaparecemos. Então, no final não. Em todo o texto ela vai defender essa necessidade de mudarmos, porque senão, né, nós teremos uma consequência de desaparecermos. Claro que isso vai aparecer de forma explícita no texto. Paliativo. Eu gosto muito desse título aqui. Paliativo é uma palavra só, gente. Genial. Que resume todo o posicionamento dele. O que acontece aqui? A gente tem esse texto que defende, dentro do tema de mudanças climáticas também, defende a ideia de que, sim, a autora do texto base está correta ao trazer essa discussão do clima, mas a solução que ela dá para isso é só um paliativo. Não adianta de nada. Paliativo é tipo tapar o sol com a peneira, né? Não adianta de nada. Tu não vai tapar o sol com uma peneira. Então, poderia até ser o título, Tapando o Sol com a Peneira. Claro que isso vai precisar aparecer no texto. Então, olha que
Que genial, uma palavra que resume todo o posicionamento e não é um título, nossa, super criativo, né? É justamente, talvez essa pessoa nem pensou nessa palavra antes de escrever o texto. Mas lá quando eu estava escrevendo, né, surgiu essa necessidade de escrever de que, no entanto, eu discordo da sugestão dada pela fulana de tal, uma vez que essa proposta é apenas um paliativo para problemas que vão se perpetuar por isso e por isso. Aí a pessoa, paliativo, resume o meu posicionamento. O meu posicionamento de que eu sou contra aquele ponto que a autora defende. Beleza? Então o título ele vem depois da escrita, justamente porque há coisas que a gente escreve que a gente talvez nem planejou antes, mas que veio, né, na hora da fluidez ali do texto. Sustentabilidade para fora dos papéis é uma metáfora, e essa sustentabilidade, claro que foi defendida no sentido de que está só no papel, mas que precisa sair dos papéis, né? E se efetivar na prática. Escutando a voz das próximas protagonistas. Agora, a partir daqui, a gente tem títulos para o tema do apagamento da mulher em 2023. Escutando a voz das protagonistas, das próximas protagonistas. Então, o texto vai defender a ideia de que é preciso lembrar o passado para poder agora escutar a voz das próximas protagonistas. A mulher não pode mais ficar relegada ao passado. A borracha do patriarcado. A borracha é uma metáfora que dá uma ideia aqui de apagamento que vem de um patriarcado. É diferente de trazer só o tema, por exemplo, o apagamento da mulher na história. Esse era um tema. Agora, no meu texto, por exemplo, eu defendi que esse apagamento que o tema já está me dando se dá em função de uma borracha do próprio patriarcado. É o patriarcado que apagou a história da mulher. Então a coisa já muda aqui. Por mais que eu esteja trazendo palavras que remetem ao tema, eu ao mesmo tempo estou trazendo a minha voz de autoria, a minha marca de autoria. Uma sombra de todos. De todas, né? Esse patriarcado talvez pudesse ser usado também nesse texto e dar uma ideia de que o patriarcado é uma sombra entre todas nós. Não precisa aparecer a palavra patriarcado no título, mas lendo o texto eu vou entender que o patriarcado é a sombra que tapa, né, que cobre, tapa é meio estranho, né, que cobre o nosso brilho, a nossa luz, nossas experiências como mulher. Vozes roubadas ontem, vozes roubadas hoje. Esse ponto e vírgula aqui, gente, tá dando uma ideia de que há uma consequência. Vozes roubadas ontem, nós temos também vozes roubadas hoje. Então, é até uma estratégia de pontuação aqui bem utilizada. O embrião da memória. Embrião, a gente sabe que é o embrião do bebê, né? Mas, metaforicamente, é a origem aqui da memória. Então, essa pessoa nesse texto talvez vai explorar justamente, eu imagino, né? Eu tô fazendo de conta que eu não li esse texto. Então, eu tô imaginando que lendo esse título, eu vou encontrar esse posicionamento no texto. Qual é a origem desse apagamento da memória? Poderia até ser mais explícito, né? O embrião do apagamento da mulher. Qual é a origem do apagamento? E se no teu texto tu vai explorar qual é a origem de algum problema que tu tá discutindo, pode ser esse o título, né? O embrião ou a origem do apagamento tal. Protagonistas não coadjuvantes. Então, nesse texto, o articulista aqui vai defender que as mulheres devem ser protagonistas, não apenas coadjuvantes, né? Que estão ali junto a alguém que está brilhando mais. Que no caso, né, com certeza ali foi defendido que era um homem. E com certeza essa pessoa deve ter trazido exemplos, né, de coadjuvantes que deveriam ser protagonistas, como a Marie Curie ou, né, qualquer uma dessas cientistas que não se destacaram na época, justamente por um papel de coadjuvante, não de protagonista. Onde há um homem, houve uma mulher.
esse título me mostra que vai ser um texto bem radical, né? Onde há o homem, há uma mulher. Ou seja, a mulher brilha mais, talvez, que o homem. Talvez, lendo esse texto, eu não concorde, né? Mas isso é o que resume o posicionamento desse autor aqui, ou dessa autora. Logo, é um texto original, é um texto que vai ao encontro dos critérios que a URGS pede. Porque é um texto que traz um posicionamento muito assertivo. Assertivo não é certo, né? Assertivo é delimitado, ó, muito explícito e que se resume no seu próprio título. Seguindo aqui, terceira forma de fazer título, aí é a forma mais criativa, né, mais leve, que traz uma questão também de repertório, né, sociocultural. É a intertextualidade. É quando no teu título tu faz uma conversa com referências que tu trouxe no teu texto. E aí eu não tô jogando só com metáfora ou com ironia, eu não tô falando aqui de figuras de linguagem, eu tô falando de referências citadas no teu texto e que ao mesmo tempo resume o teu posicionamento. Por exemplo, Vidas Secas, um título que poderia ser trazido no tema de clima, né? As mudanças climáticas que afetam a dignidade das pessoas. De repente, o meu posicionamento trouxe ali a questão de que as pessoas que vivem numa desigualdade social, numa pobreza, têm suas vidas mais prejudicadas. E aí eu poderia trazer a obra do Graciliano em Vidas Secas, que ele mostra exatamente, né, a sequidão, a seca do Nordeste. E esse é o meu título, por quê? Porque ao mesmo tempo que faz referência à obra que foi citada, também faz referência ao meu posicionamento, certo? Não é apenas fazer uma referência de uma coisa qualquer que foi citada ali só por fazer, não é isso. Precisa ir ao encontro do teu posicionamento também. Equilíbrio aristotélico. Talvez, né, tu tenha trazido uma ideia de que esse equilíbrio aristotélico é só uma teoria, né? Não é alcançado em função do problema ali que tu estava discutindo no teu texto, no teu posicionamento. Então, esse pode ser o título, porque mesmo que seja uma referência do teu texto, ainda resume o teu posicionamento. Intolerância à prática da menoridade. Caso tu tenha citado, por exemplo, o Kant, né, no seu princípio não é princípio, é a menoridade intelectual, que é uma teoria kantiana, né, que traz a ideia de que a prática da menoridade é uma questão de falta de criticidade, de intolerância, de falta de conhecimento. Então, a intolerância, que é a tua marca de autoria, teu posicionamento ali do texto, pode ser resumida pela prática da menoridade que foi explorada com o conceito kantiano. Se tu não trouxe essa referência, nem adianta colocar menoridade, porque a pessoa vai ficar assim, como assim, né, menoridade? Hannah Baker e o estigma que transpassa as telas. Hannah Baker, talvez o corretor não entenda, mas lendo meu texto ele vai entender. É uma personagem de uma série, né, que traz a questão do suicídio, do bullying na escola. E aí, é o estigma. A Hannah representa justamente o estigma que não fica só nas telas, que transpassa, que é a realidade. Então, para aqueles que gostam de utilizar filmes e séries na redação, é uma coisa legal de se trazer no título. Se esse filme, essa série, resume justamente alguma parte ali do teu posicionamento. Então, isso precisa ser feito de forma bem programada, né? Precisa planejar bem esse teu texto. A escola de Rubem Alves. Como assim, né? Se no meu texto eu estou ali num tema que traz a questão da educação e eu defendo que a escola de Rubem Alves, que é uma escola defendida, na verdade, por Rubem Alves, que preza ali pela autonomia do aluno, né? Por um conhecimento mais autônomo, eu vou poder trazer isso no meu título. Porque no meu posicionamento eu defendo que eu quero a escola do Rubem Alves, que eu não tô criticando, né? Poderia ser justamente por uma escola
semelhante a de Rubem Alves, ou pela escola de Rubem Alves. Esse por ou pela expressa um desejo, só que isso é uma estratégia que a gente vai ver daqui a pouco. Justiça aristotélica, né? Eu quero alcançar essa justiça aristotélica, mas eu preciso explorar o que seria isso, né, no meu texto. Menino Bernardo, uma memória a não se repetir. O Menino Bernardo talvez tenha sido um exemplo utilizado num tema de violência infantil no meu texto. Isso resume, esse exemplo do Menino Bernardo resume uma memória que eu não quero que se repita. Esse repertório, inclusive, quando eu falei Bernardo, ele é tão conhecido, o caso, né, do menino que foi assassinado pelo pai e pela madrasta, é tão conhecido que já vem, né, na cabeça do corretor quando o próprio título é lido. E se não vem, no próprio texto, né, isso vai se desenvolver, porque precisa estar também no texto, se tu faz a referência. Escola da Ponte é a escola base da teoria aqui do Rubem Alves, tá? Então, também precisaria fazer uma referência ao Rubem Alves no texto. Escola da Ponte, um sonho distante. Escola da Ponte, um sonho alcançável. Talvez, né, eu demonstre no meu posicionamento que é possível sim alcançar, que eu tenho esperança ainda, né, numa educação mais autônoma. Escola da Ponte, o sonho da educação emancipatória, ou autônoma, emancipatória nesse sentido de ser autônomo. Agora títulos, né, que saíram assim dos textos dos aprovados. Metamorfose ambulante. É claro que isso apareceu de forma explícita no texto. Provavelmente foi feita referência à música, né, acho que do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então, faz sentido, porque foi trazido isso no texto e também porque faz um resumo do seu posicionamento. Não há parasitas em All-We. All-We é o filme, né? E tem tudo a ver com o tema crise climática. Então isso foi explorado. E esse não há parasitas seria aqui o resumo do seu posicionamento e que a gente só vai entender lendo o texto. O homem é o lobo da natureza. Que legal, uma paráfrase. O que a gente tem aqui? Nós temos uma paráfrase de uma citação do Thomas Hobbes, em que o homem é o lobo do homem, mas ele faz uma troca porque o posicionamento dele é justamente isso, de que o homem é o lobo da natureza, o homem destrói a natureza. O presente de Pandora, a esperança. Ela faz aqui uma referência à caixa de Pandora, uma caixa mitológica, né, em que saem várias coisas ali, e aí o que resume o posicionamento dela é o que sai dessa caixa, que é uma esperança. Então, eu acredito que nesse texto ela vai defender que há ainda esperança, né, para mudar essa situação de crise climática. E, ao mesmo tempo, precisa estar explícito no texto essa caixa de Pandora, tá? Por mais que o corretor seja das letras e saiba o que significa caixa de Pandora, precisa estar no texto. Em teoria, bem parecido com aquele, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, justiça aristotélica, apenas teoria, mas não sei se é isso que vai ser explorado, né? Talvez é outra coisa que está em teoria, talvez seja uma lei, talvez seja uma ideia de algum filósofo, enfim. Marx e a covardia social. Marx não está ali à toa, com certeza o Marx, a referência que ele faz no texto, tem a ver com essa covardia social que ele vai defender. Então, é o posicionamento que vai ao encontro da ideia de Marx. De homens de lama a homens de ferro. Isso aqui eu só vou entender lendo o texto, né? Porque homens de ferro, uma metáfora. Homens de lama também. Será que ele vai fazer a referência ao filme Homens de Ferro? Será que vai fazer a referência a alguma outra coisa? De qualquer forma, é um resumo do seu posicionamento. De homens de lama que se transformam em homens de ferro. Tá? Lendo o texto, a gente consegue, então, entender qual seria essa metáfora que está se fazendo. E por que vai ao encontro do seu posicionamento. Reconhecimento, Marie Curie e Marta. No texto, essa articulista
vai trazer Marie Curie e Marta do futebol, como exemplos de mulheres que até ganharam reconhecimento, mas não como deveriam. E talvez muito tardiamente, né? Então, esse reconhecimento faz parte do seu posicionamento e, ao mesmo tempo, vai ao encontro dessas duas figuras, né, femininas que lhes faltaram, né, reconhecimento. A fogueira contemporânea. Então, é uma metáfora, né? Até porque a gente, percebe que eu não tô mais no tema de clima, né? Eu tô aqui no tema do apagamento da mulher, de 2023. Com certeza foi trazida aqui a referência da fogueira lá do tempo medieval, né? Em que as mulheres eram queimadas, chamadas de bruxas, principalmente as mulheres que faziam ciência, né? Então, ela defendeu aqui a ideia, talvez, ela que eu digo a pessoa, né? Não sei se é articulista feminino ou não. A fogueira hoje seria uma representação do passado, no sentido de que até hoje a mulher é muitas vezes queimada, né? É muitas vezes podada da sociedade quando traz alguma ideia original, quando ela realmente é protagonista do seu próprio conhecimento. Então, seria uma metáfora, mas ao mesmo tempo fazendo uma referência, ou seja, tem uma intertextualidade aqui, porque no texto vai ser explorada essa questão da história. Partindo aqui para as últimas estratégias, essa daqui é bastante simples, essa aqui expressa uma finalidade, tá? Uma aspiração tua. Então, olhando para o teu posicionamento, o que tu espera, né? Por um país sem corrupção, por uma vida digna, por um Brasil mais solidário, pelo tratamento igualitário. Poderia ser esse o título, inclusive, do tema aqui de 2023, do apagamento das mulheres. Por uma educação de todos, pela saúde universalizada. Tu pode colocar pelo e pela ou por uma, por um, tá? Tanto faz. Pelo reconhecimento feminino, título que poderia ser também de 2023. E aqui, de fato, foi tirado de um texto de 2022, cujo tema era ali clima, né? Por uma luta justa contra as mudanças climáticas. E por que luta justa? Nós temos aqui uma marca de autoria que é presente no seu posicionamento. Eu não quero só uma luta contra as mudanças climáticas, mas uma luta justa, em que quem polui mais, quem degrada mais o meio ambiente, é que deve tomar atitudes mais concretas. E ali a gente tinha, né, uma oposição ali, na verdade, o posicionamento do texto base mesmo trazia nessa questão de injustiça, no sentido de que os países mais pobres são os que não produzem, né, tanto lixo e, ao mesmo tempo, sofrem mais com o clima. E, ao mesmo tempo, os países mais produtores, né, ou seja, os que fabricam produtos, por exemplo, são justamente os países mais ricos. Então, no final das contas, desse posicionamento, nós temos aqui uma aspiração desse articulista por uma luta justa, né? E, por último, uma estratégia que traz uma pergunta. E essa pergunta precisa, claro, ser respondida. Aí é uma questão, gente, de planejamento, né? O meu posicionamento vai ser a resposta para essa pergunta. Como, por exemplo, precisamos de mais uma lei? Vamos supor que o tema fosse assim: é preciso leis que regulem a inteligência artificial hoje? Aí o teu posicionamento vai responder isso, né? Por exemplo, se no meu posicionamento eu digo que não, que é um exagero, mais leis, eu posso trazer essa pergunta. Será que precisamos? Esse será vai dar uma tonalidade diferente aqui, porque aí eu já tô entregando para o corretor a minha ideia de que, será mesmo? Eu acredito que não. Agora, se eu deixar aberto, precisamos de mais uma lei, o corretor só vai ter certeza da tua resposta depois que ele leu o teu texto. É preciso ou não mais uma lei.
Qual o preço da ignorância? O preço aqui seria a consequência. Preço, na verdade, é uma metáfora também, né? Qual o preço da ignorância? O teu posicionamento ali vai resumir essa própria resposta. Qual o preço do abandono? Ou ainda eu posso colocar uma palavra-chave do tema, 2 pontos e a pergunta. Foco. O que nos impede de alcançá-lo? Vamos supor que o tema aqui fosse uma questão de foco, de produtividade, né? Aí tu traz essa palavra e pergunta o que nos impede de alcançá-lo. O teu posicionamento vai ser justamente as causas da falta de foco, as causas da falta de produtividade, ou uma falta de produtividade saudável. O que nos impede? São as próprias causas. Só que o título, ele deixa uma pergunta justamente para causar uma curiosidade no leitor. Então, é um tipo de título mais complexo, né? Que exige mais planejamento, assim como o da intertextualidade. Portanto, mais criativo. Bajulação. Defeito ou virtude? Vamos supor que o tema fosse justamente sobre isso, né? O fato de que hoje as pessoas não são tão amigas de verdade. Muitas vezes há muitos interesses por trás das amizades. Então eu trago uma palavra aqui, né, que chega até a ser uma gíria. E aí eu vou responder no meu posicionamento. A bajulação é um defeito ou é uma virtude, é uma coisa boa? Obesidade. Um problema individual ou coletivo? Esse pode ser até o próprio tema, né? De repente, num texto base ali, traz o problema da obesidade como um problema coletivo. E aí, qual vai ser o teu posicionamento em relação a isso? Em vez de tu trazer a resposta se é coletivo ou individual, no próprio título, tu vai trazer a pergunta que será respondida depois. O que é preciso para ser feliz? Talvez o tema, né, aborde de forma mais subjetiva a felicidade. Então, o teu posicionamento vai ser a resposta para essa pergunta? Felicidade, um estado de ser ou estar? De novo, posicionamento que vai responder essa pergunta. Ser patriota, por que não? Esse por que não, veja que já dá uma ideia de que eu vou defender que não tem problema ser patriota. É até positivo ser patriota. Agora, se fosse assim o título, olha, ser patriota. Para quê? Ou ainda, a quem serve? Né? Digamos que o tema fosse aquela questão da fast fashion, né? Do consumo de roupas de moda, tipo a Shein. Aí poderia ser o título. Fast fashion, travessão, a quem serve? Aí no teu texto, claro, né? Esse posicionamento vai responder a quem serve. Serve a quem tá vendendo, né? Porque a quem tá comprando, por mais que se beneficie de preços baixos, vai estar gerando ali consequências negativas, tanto para o meio ambiente quanto para o seu próprio consumo, porque geralmente essas peças são de baixíssima qualidade, então a pessoa não vai ter um custo-benefício ali. Então, esse tipo de pergunta, percebe que já traz um sentido aqui de crítica. Já esse daqui, por que não, também traz o sentido de crítica, mas por um outro lado, né? De que eu acredito sim que é legal ser patriota. Por que tanta indiferença? É uma pergunta meio que retórica, né? Oh, poxa vida, por que tanta indiferença? E aí no teu posicionamento tu iria defender por que tanto isso, né? Quais são as causas disso? O que nos leva a fazer tal atitude, a realizar tal atitude? De que somos feitos? Aí para um tema um pouco mais subjetivo, né? De que somos feitos? Talvez um tema em que tu vai trazer uma crítica, né? Qual é a constituição do ser humano na contemporaneidade? Uma constituição de individualidade, de extrema competição, produtividade que não é saudável. De que somos feitos? O teu posicionamento vai ser a resposta em relação a essa pergunta. Agora vamos ver perguntas que fizeram parte aí de temas, de textos, né?
dos próprios candidatos. Quem deve pagar a conta? É o tema de 2022, crises climáticas, e a resposta, obviamente, é o posicionamento desse autor. Quem deve pagar a conta, né? Afinal de contas, desses fatores climáticos? Será que é realmente as pessoas mais vulneráveis, como o tema estava trazendo? Ou aquele que produz mais? Eu acredito que essa pergunta vai ter como resposta os próprios países desenvolvidos que dificultam, né, o combate às mudanças climáticas. E foi exatamente o que foi trazido no texto base. Estamos todos no mesmo barco? Será mesmo? E aí, se a gente acrescentasse, né, o será que estamos todos no mesmo barco? Aí eu já deixo mais explícita ainda o meu posicionamento. É claro que eu vou dizer que não estamos no mesmo barco, porque pessoas vulneráveis sofrem mais. Nós não temos os mesmos efeitos, né? Mulheres na história, e o tema de 2023. Mulheres na história, 2 pontos. Um esquecimento a serviço de quem, hein? É a mesma coisa do a quem serve. Quem é que está se beneficiando disso? São as mulheres ou são os homens? Até quando vão esconder as mulheres? É uma pergunta que chega a ser retórica também, né? Nem precisaria de resposta, porque a gente já sabe que vai ser defendido aí que há um apagamento de fato, mas eu me pergunto, até quando isso, né? O título, inclusive, poderia ser simplesmente até quando? E claro que isso precisa estar explícito no texto, né? Lá no final do teu texto, talvez, ou no meio do texto, isso não importa, tu vai chegar a esse questionamento. Até quando as mulheres serão apenas coadjuvantes e não protagonistas? Enfim, né, gente? Claro, existem outros tipos de título, mas eu trouxe aqui os principais e os que são muito explícitos, muito visíveis nos espelhos, não só da URGS, mas em espelhos da FUVEST, né, dessas provas mais complexas que exigem títulos legais e criativos, a gente sempre acha esses tipos aqui de títulos, beleza? Se ficarem com alguma dúvida, sabem que podem me procurar sempre, eu fico à disposição no suporte. Um beijo e até a próxima!